aleluia. O Santo Evangelho vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus é sempre digno dos nossos mais altos atos de louvor e de engrandecimento. Deus é sempre digno do nosso louvor, sempre. E aí na primeira leitura de hoje, tirada aqui do segundo livro de Samuel, nós contemplamos esse momento em que Davi conduz a Arca da Aliança até a Cidade Santa, a Arca que não era apenas um objeto religioso, mas representava ali para o povo de Israel a presença do próprio Deus no meio deles, aonde a arca estava, Deus estava presente, e Davi transporta essa arca, dando a Deus vários gestos para louvá-lo, para engrandecê-lo, para manifestar a sua presença ali. Ele não transporta a arca de qualquer maneira. A palavra vai dizer que a cada 6 passos dados com a arca, um animal era oferecido em sacrifício. E assim era transportada a arca, em meio a cânticos, júbilos, dança, reverência. Tudo isso para expressar o quanto Deus é digno de honra, o quanto Deus é digno de louvor, de adoração. Então Davi compreendia que diante da presença de Deus, estar na presença de Deus exigia uma atitude interior, mas também uma atitude exterior, de adoração, de reverência, de louvor. Tudo, o corpo, a voz, os gestos, tudo se colocava a serviço ali de reverenciar a Deus. Davi compreendia que diante de Deus nós não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar indiferentes diante da presença de Deus. E aí, meus irmãos, se Davi fazia tudo isso diante da Arca da Aliança, que era um sinal da presença de Deus, quanto mais nós devemos fazê-lo diante do próprio Deus que está ali no Santíssimo Sacramento. Deus está no Santíssimo Sacramento, Jesus se faz presente, não é mais um sinal, mas é o próprio Deus vivo, verdadeiro, real na Eucaristia. Quando nós entramos numa igreja, quando nós nos colocamos diante do sacrário, quando nós participamos da Santa Missa, nós não estamos em um lugar comum, nós estamos na presença de Deus. Deus está ali presente, nós estamos num lugar sagrado. Por isso, nós também somos chamados a essa reverência, a essa adoração, a esse amor, a essa entrega de oração que manifesta, o nosso louvor, o nosso engrandecimento a Deus. A presença de Deus que está ali. Mas o Evangelho de hoje vai justamente nos revelar algo mais profundo.
vai nos ensinar uma maneira mais profunda, mais digna ainda, do que os nossos atos de louvores externos, que são importantes, mas vai ensinar, Jesus vai nos ensinar uma forma de cultuar a Deus de uma maneira mais profunda, algo que agrada a Deus. Todos os nossos atos de louvor e de adoração agradam a Deus, mas este, de maneira especial, agrada mais ainda a Deus, que é fazer a vontade dEle. Se nós queremos de fato agradar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, fazer a sua vontade é por excelência o melhor de todos os atos que nós podemos fazer para agradar a Deus. Um culto que não vai se limitar aos gestos externos, mas vai dizer de uma vida. De uma vida. Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje que quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Aqui nós encontramos o ponto central. No tempo de Davi ofereciam-se sacrifícios de animais. Davi oferecia sacrifícios de animais como uma forma de engrandecer a Deus, de adorar a Deus, de louvar a presença de Deus. Mas aqui Jesus nos revela que o sacrifício perfeito é a obediência ao Pai. Esse é o sacrifício perfeito, a obediência ao Pai. Obediência ao Pai vivida plenamente por Ele na cruz. Jesus ali na cruz engrandeceu ao Pai no seu sacrifício. Esse é o sacrifício supremo. E nós participamos desse sacrifício quando nós vamos conformando a nossa vida à vontade de Deus. À medida em que eu vou conformando a minha vida ao querer de Deus, aquilo que Deus me pede, eu vou agradando a Ele. Quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa vontade, quando nós vamos sacrificando agora não mais animais, mas nós vamos sacrificando a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Esse é o gesto profundo que agrada a Deus. Essa é a maneira que nós encontramos de louvar a Deus, de adorar a Deus, não apenas com gestos externos, mas interiormente, agradar a Deus fazendo a sua vontade. Então, se você deseja glorificar a Deus, se você deseja adorar a Deus, se você deseja reverenciar a Deus de uma maneira mais profunda, comece a fazer a sua vontade. Vai sacrificando o seu querer, que muitas vezes é um querer egoísta, mesquinho, né? A gente pensa só em nós às vezes. Vai sacrificando isso e comece a fazer a vontade de Deus. Porque a glória de Deus é justamente isso. Fazer a vontade de Deus nos faz entrar na dinâmica dEle. Fazer a vontade de Deus nos coloca dentro do seu projeto de salvação. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós vamos sacrificando a nossa vontade egoísta, mesquinha, para fazer a vontade de Deus, nós vamos ali entrando na dinâmica do seu plano de salvação. E é isso que Deus deseja. A glória de Deus está nisso. A glória de Deus está na nossa salvação. Quando nós entramos na dinâmica de Deus, quando nós entramos no seu projeto de salvação que Ele tem para cada um de nós, isso é a glória de Deus. A glória de Deus é o homem vivo, é o homem salvo, é o homem liberto do pecado, é o homem que faz a sua vontade. A maneira por excelência que nós glorificamos a Deus
é entrando na sua dinâmica, é fazendo a sua vontade, é entrando em comunhão com Ele. Por isso que fazer a vontade vai nos inserir de tal modo no seu plano, que nós podemos dizer que nós somos da sua família. Quem faz a vontade de Deus participa da família de Deus. Nós nos tornamos íntimos de Deus, fazemos parte da sua família, quando nós fazemos a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse no Evangelho de hoje: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus participa, se torna íntimo dele, é um da sua família. E aí, só para finalizar, que exemplo grandioso nós podemos encontrar em Nossa Senhora. Alguns até olham para esse evangelho e pensam, mas espera aí, Jesus está rejeitando a sua mãe, está desprezando a sua mãe? Não, muito pelo contrário. Aqui Jesus está, na verdade, engrandecendo a sua mãe, porque penso que não houve outra pessoa, outra mulher que fez mais a vontade de Deus do que Nossa Senhora. Não houve outra mulher que sacrificou a sua vida inteira para engrandecer a Deus, fazendo a vontade de Deus, do que Nossa Senhora. Por isso que ela é para nós modelo, um exemplo de alguém que fez em tudo a vontade de Deus. Por isso, nessa Eucaristia, nessa Santa Missa, pedindo a intercessão da Santa Mãe de Deus, peçamos essa graça, a graça de engrandecer a Deus, louvar a Deus, fazendo a sua vontade, sacrificando a cada passo em que nós caminhamos com Ele, caminhamos na sua presença, sacrificando a cada passo a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Que essa Eucaristia nos ajude, que hoje você possa também querer agradar a Deus dessa maneira, sacrificando a sua vontade para entrar na dinâmica de Deus, fazendo a vontade dEle. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.